a mais uma dica de processo do trabalho. Eu sou a professora Priscila Ferreira, professora de Direito e Processo do Trabalho. E hoje eu reservei mais uma dica para você. Mais uma, Priscila? Sim, são muitas dicas de trabalho que estão aí disponibilizadas para vocês e dicas também de processo. E eu aconselho você visualizar cada uma delas, ir marcando esses pontos, porque vocês podem apostar que vão estar na sua prova e vão fazer total diferença na sua aprovação. Então vamos para mais essa dica que eu estou apostando aqui, ó. Nós estamos no nosso slide padrão, estratégia, concursos que você já conhece, não é? Depois eu deixo aqui meu nome, professora Priscila Ferreira, o Instagram à sua disposição, Prof. Priscila Ferreira, e Facebook, professora Priscila Ferreira. Me chame, vamos conversando, tirando dúvidas, eu fico aí à disposição de vocês. E a dica da nossa aula de hoje, deste momento, né, desse evento aqui, é uma dica muito especial, é sobre provas no processo do trabalho. Essa é a primeira parte da nossa dica, não é? E para você pensar em provas no processo do trabalho, eu sempre falo, o que é provas no processo? Como funcionam as regras de distribuição do ônus da prova? Bom, quando você pensa em provas, a gente tem que seguir a nossa regra básica, que está lá no artigo 818 da CLT, que ele traz para nós a teoria estática do ônus da prova. Que teoria é essa? Basicamente é o seguinte, quem alega, prova. No direito do trabalho não ia ser diferente. Ao autor, cabe a prova do fato constitutivo do seu direito. E ao réu? Ao réu cabe a prova do fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor. Então, essa é a nossa teoria estática, não é? Ao autor cabe provar o que ele alega e é, obviamente, a reclamada a prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito deste empregado. Olha o que eu trago aqui para vocês. Teoria estática, ônus da prova incumbe. Aí eu coloquei aqui, ó, ao reclamante quanto ao fato constitutivo de seu direito. Alegou, provou. E a reclamada quanto à existência de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do reclamante. Ainda coloco aqui para vocês, observe que no processo de trabalho não se aplicará o princípio do indúbio pro operário, uma vez que as partes são tidas como isonômicas neste quesito. É lógico, pessoal, não dá para eu julgar no processo do trabalho com base nesse princípio do indúbio pro operário. Não sei se o empregado fez hora extra, fez ou não fez? Na dúvida a favor do empregado? Claro que não. Eu tenho que visualizar as regras de distribuição do ônus da prova. O empregado fez prova sobre o que ele alegou, o empregador trouxe algum fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor. Então, toda decisão tem que ser, obviamente, analisada com base nas regras do ônus da prova. Agora, vejam comigo o seguinte. Priscila, e se o autor tiver uma dificuldade excessiva de se desincumbir do seu ônus? Então, o autor não consegue se desincumbir do ônus a que ele ali está incumbido. Nesta situação, a gente tem uma teoria que chama-se teoria dinâmica do ônus da prova, que é a teoria que traz a possibilidade do juiz inverter o ônus da prova, obviamente que antes da instrução processual isso, né, porque é antes do momento de você produzir as suas provas, ele pode inverter o ônus quando ele sentir a dificuldade excessiva em uma das partes se desincumbir do seu ônus. Olha o que eu trago aqui para vocês. Teoria dinâmica do ônus da prova. A possibilidade do julgador inverter o ônus da prova, quando verificar a dificuldade excessiva da parte e se desincumbir do ônus sob que a ela recai. Tal inversão poderá ocorrer quando a lei assim determinar, e segundo, que foi o que eu acabei de mencionar, diante das peculiaridades do caso, em razão da dificuldade excessiva em fazer prova por aquela parte, ou ainda pela maior facilidade de produção de prova pela parte contrária. Então, se a lei determinar a inversão do ônus da prova, obviamente o juiz inverte. Mas se ele também sentir que uma das partes tem uma dificuldade excessiva em se desincumbir daquele ônus, ele também pode inverter, ok? Só que aí tem um detalhe bem importante para vocês. Quando o juiz inverte esse ônus da prova, que a lei assim autoriza, em nenhuma hipótese ele poderá criar o que a gente chama de prova diabólica. Como assim, Priscila? Pois é, em nenhum momento ele pode trazer para você um ônus
excessivo bastante da qual você não consiga se desincumbir. Então ele inverte o ônus e torna para outra parte, agora para quem ele atribuiu, uma prova praticamente impossível, que a gente chama de prova diabólica. Nesta situação, isso não é válido. Olha o que eu trago aqui para vocês. A inversão do ônus da prova deve ser determinada pelo magistrado, isso mencionamos, através de decisão interlocutória, fundamentada e anteriormente à fase de instrução processual. A inversão do ônus da prova não deve criar para a parte a qual foi atribuído tal ônus uma excessiva dificuldade em se desincumbir dele, o que denominamos no direito de produção de prova diabólica, artigo 818, parágrafo 3º, ok? Então, prestem bastante atenção a isso. Pode ter inversão? Pode, mas não uma inversão que prejudique, obviamente, não é? A parte a qual foi aí atribuído esse ônus. Tudo bem, pessoal? Para fechar, quero chamar a sua atenção para a questão da prescrição. Pois é, um tema super importante que também pode estar na sua prova. A prescrição, nós temos dois tipos de prescrição no processo do trabalho, a prescrição bienal e a prescrição quinquenal. Como que funciona cada uma delas? Olha o que eu trouxe aqui para vocês. Primeiro, ó, a prescrição, uma vez reconhecida, enseja a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso 2 do CPC. Neste sentido, o tema está regulamentado ainda na Constituição, artigo 7º, inciso 29, artigo 11 da CLT e súmula 308 do TST. Olha o que nós temos aqui para que você consiga visualizar, obviamente, a prescrição. Por vezes, nós temos aqui um termo inicial do contrato, um termo final do contrato e a reclamação trabalhista. Vamos supor que você tenha trabalhado numa empresa de 2000 até o ano de 2015, tudo bem? E aí eu te adianto, nesta situação aqui, você tem um prazo de 2 anos, que a gente chama de prescrição bienal, para ingressar com a reclamação trabalhista. Então, neste nosso exemplo, você poderia ingressar com a reclamação trabalhista até 2017. Vamos supor que você é uma pessoa sem pressa alguma e que você realmente entra ali no último segundo do segundo tempo, não é? Se ali você entrar, da data de ingresso irá retroagir 5 anos, que é o que a gente chama aqui de prescrição quinquenal. Portanto, de 2007, retroagindo 5 anos, nós chegaríamos aqui em 2012. Portanto, de 2000 a 2012 está prescrito. Você só teria direito de 2012 a 2015. Portanto, seus direitos trabalhistas ficariam limitados a esse período, ok? Portanto, pessoal, fiquem bem atentos a isso daqui, ao prazo prescricional. E ainda chamo a sua atenção para um detalhe. A prescrição, ela interrompe uma vez só e, obviamente, com a propositura da reclamação trabalhista. Quando proposta a reclamação trabalhista, interrompe o prazo prescricional. Isso está lá no artigo 11, parágrafo 3º da CLT e, obviamente, veio aqui especificado também com a reforma trabalhista, complementando aí esses detalhes. Tudo bem? Lembrando que interrupção significa que o prazo prescricional volta a contar do zero, mas isso acontece uma única vez com a propositura da reclamação trabalhista, ok? Pessoal, fecha a nossa dica aqui de hoje. Falamos de prescrição e falamos um pouquinho sobre provas no processo do trabalho. Espero que tenha sido proveitoso para você, que você tenha conseguido anotar mais algumas observações aí junto comigo. E o que eu desejo para você é bons estudos, muito sucesso e que a gente possa se encontrar nessa sua caminhada rumo à aprovação. Beijo grande e até a próxima!